Olá pessoal, bom dia a todos. Agora nós vamos começar nosso curso de acionamentos eletroeletrônicos do curso de automação industrial da nossa turma 304 do ano de 2021. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o mapa da disciplina e o plano de atividades para a nossa disciplina. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, desejar que todos estejam bem e que todos possam acompanhar a disciplina, fazer as atividades e qualquer problema, dificuldade que vocês tiverem, eu vou estar sempre à disposição e querer que vocês aprendam a disciplina. Ela é uma disciplina muito interessante, tem muita aplicação em toda a parte de acionamentos, ou seja, o que a gente tem como acionamento? É toda a parte de comando. Dentro de uma indústria, nós temos bombas que utilizam motores elétricos, nós vamos ter robôs que vão utilizar motores elétricos. Qualquer robô vai ter também um motor elétrico, qualquer veículo elétrico também vai ter um motor elétrico, e a gente tem uma aplicação dessa disciplina assim, muito importante. Então, ela tem sua aplicação em todas as áreas. Nós vamos ver aqui qual é a mapa da disciplina. Não, isso eu já comentei antes, né? Mas nós vamos ver assim, todas a parte de acionamentos, focando principalmente na parte de motores de indução. Por quê? Motores de indução, eles têm uma importância muito grande na indústria. Vamos dizer, 90% dos acionamentos na indústria são com motores de indução. Então, saber utilizar um motor de indução dá para vocês um conhecimento muito amplo, que vocês terão aplicação em qualquer lugar que vocês forem. Na própria casa de vocês, provavelmente vai ter um motor de indução ligado na bomba da caixa d'água. Dependendo, né, muitos prédios têm bombas que elevam a água do nível da rua até o nível da caixa d'água. Então, dentro da geladeira nós temos um motor de indução, no liquidificador, qualquer carrinho elétrico que vocês tiverem também, impressora, tem motores não de indução, motores de passo. E então a gente vê uma aplicação muito grande dessa parte de motores. Então essa disciplina vai tentar cobrir uma parte disso, focando um pouco mais em motores de indução, mas não deixando de lado os outros também, tá? A gente vai aprender uma parte grande de eletrotécnica, que é justamente a parte de instalações, para a gente conseguir montar um conjunto instalação e motor numa indústria, por exemplo, tá? Então, nós não vamos, né, obviamente, conseguir cobrir tudo, mas porque a matéria é muito grande, mas nós vamos focar no mais
utilizado no dia a dia. Bom, outra parte também é importante, né, seriam esses motores de motor de passo, motor de corrente contínua. São muito importantes, mas em aplicações menores. Importantes também, é importante também a gente conseguir acionar esses motores. Mas esses motores eles não utilizam tensões alternadas, eles utilizam tensões contínuas. E esses motores são muito utilizados em conjunto com microcontroladores do tipo Arduino, para a gente conseguir fazer alguma aplicação menor. Nós temos, por exemplo, os motores utilizados naquela corrida de veículos do Cora, são também muito utilizados. A gente vê a dificuldade do pessoal em acionar um motor mesmo de corrente contínua. Então, essa matéria pretende finalizar, né, nessa parte de acionamentos. Justamente, após um processamento, decidir o que fazer e atuar na forma de um movimento utilizando um motor elétrico. Então, vou mostrar para vocês o mapa da disciplina e o plano de atividades. Então, novamente, bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês sintam também essa vontade de aprender. Eu particularmente, né, eu gosto muito dessa área do conhecimento e espero passar um pouco disso para vocês. Vamos lá então. Bom, gente, aqui é o nosso mapa da disciplina, dos conhecimentos necessários e o que nós vamos aprender, tá? Vamos começar de trás para frente, do final para o início, né? Vendo onde que a gente quer chegar. A gente quer chegar nessa parte aqui, ó, a parte de acionamentos e na parte das máquinas, as máquinas rotativas, nossos motores, tá? Então, como eu disse, né, motores de indução são motores muito importantes. Então, a gente vai ter vários conhecimentos que vão levar a gente a aprender motor de indução. Mas nós vamos aprender também sobre motores síncronos, motores de corrente contínua e motores de passo, tá? Para aprender esses 3 primeiros motores aqui, ó, nós vamos ter que aprender, né, também sobre uma parte de modulação PWM, ou seja, modulação por largura de pulso. Isso então é a parte de conversão de corrente contínua e corrente contínua, porque motores de corrente contínua eles precisam de uma tensão contínua que seja variável para a gente conseguir variar a velocidade. Motores de passo eles precisam de circuitos que liguem e desliguem rapidamente, baseado numa tensão contínua, para energizar e desenergizar os enrolamentos internos do motor de passo. E aí a gente conseguir fazer com que o motor de passo se movimente. Motores síncronos, eles precisam de conversores que transformam uma corrente contínua em tensão alternada e gerem uma tensão alternada. Motores síncronos e motores de indução são utilizados, alimentados com tensão alternada.
Mas os motores síncronos, eles precisam de uma tensão alternada variável. Então, essa tensão alternada variável também pode ser aplicada em motores de indução. Mas o motor de indução ele pode ser conectado diretamente à rede elétrica. Então, a rede elétrica já tem uma tensão alternada, então a gente consegue ligar o motor de indução diretamente à rede elétrica. Então, a gente vai aprender várias coisas para a gente conseguir entender como funcionam essas máquinas. Então, vamos tirar um pouco do zoom aqui, ó. O que a gente precisa mais para aprender o motor de indução? Essa parte aqui de comandos elétricos, a gente vai aprender uma lógica de acionamento a partir de contatores, disjuntores, semelhante àqueles quadros que a gente conhece, a gente observa, em que a gente às vezes aperta só um botão e lá dentro do quadro tem um contator que vai conectar a tensão da rede elétrica diretamente ao motor de indução, ao invés da gente ligar uma chave de potência e tamanho muito grande e perigosa, né, para o operador, que ele tenha que estar em contato quase direto com uma tensão elétrica elevada. Ele simplesmente aperta um botãozinho e lá dentro do painel tem um contator que conecta a tensão da rede elétrica ao motor, sem perigo para o operador, né? Então, que mais que a gente vai aprender, né, para aprender a ligar um motor elétrico, né? A gente vai passar por sistemas trifásicos, tá? Os motores de indução na indústria são motores de indução trifásicos. Então a gente vai observar, a gente vai aprender, né, que são sistemas trifásicos, justamente para aprender a lidar com o motor trifásico, tá? Também motores síncronos, né? Também faltou uma setinha aqui, ó. Mas motores síncronos também são trifásicos, tá? Os motores de indução a gente vai ver que são muito semelhantes a transformadores, tá? Eles têm o mesmo modelo elétrico. Então, como a gente está lidando com tensões alternadas, o que a gente vai aprender inicialmente aqui, ó? Resposta de um circuito elétrico em tensões alternadas, né? Resposta em regime permanente senoidal. O que acontece quando a gente conecta resistores, capacitores e indutores em fontes alternadas? Então a gente vai observar a resposta desses componentes a estímulos senoidais, que é o que a gente encontra na nossa rede elétrica alternada, na nossa tomada, tá? Que vem da CEMIG. Tudo isso, ó, indutores, transformadores, os próprios motores elétricos, eles vão precisar de muitos conhecimentos de eletromagnetismo. Então a gente vai usar eletromagnetismo nos motores de indução, faltou também motores síncronos, motores de corrente contínua e motores de passo. E também nos indutores e transformadores. Bom, e a ferramenta matemática principal que a gente vai usar para trabalhar com circuitos alternados vai ser a ferramenta que a gente chama de fasores, tá? Os fasores facilitam enormemente a análise desse tipo de circuito. Por que a gente precisa disso? Para saber a corrente elétrica que vai
vai passar pelo motor de indução para poder dimensionar o contator, para poder dimensionar o fio que vai ligar o motor, saber se o nosso contator da nossa instalação não vai desarmar quando a gente ligar o motor, saber se o motor não vai queimar. Então a gente precisa disso tudo quando a gente está lidando com motores industriais. A gente precisa saber instalar um motor, tá? Então a gente precisa calcular as correntes que vão circular por ele. E isso a gente só consegue se a gente utilizar essa ferramenta chamada de fasores. Então, fasores, gente, ela é uma ferramenta que é baseada em números complexos que são uma maneira diferente da gente enxergar uma senoide, mas é uma maneira que permite o cálculo de circuitos que submetidos a estímulos senoidais, tá? E a gente também vai precisar de um pequeno entendimento de que é essa parte aqui de derivadas integrais. A gente também vai precisar de nossa matemática vetorial, porque os nossos fasores eles vão utilizar eles vão ser semelhantes a vetores, e a gente vai fazer contas como se a gente estivesse fazendo contas com vetores. Então esse aqui é o nosso mapa da disciplina, tá? Nesse primeiro módulo, espero que a gente consiga ver as nossas senoides, fasores e os elementos aqui, ó, capacitores, resistores e indutores. Talvez chegar até aqui, ó, em resposta em regime permanente senoidal. Tudo bem? Então, é isso. Bom, aqui nós temos o nosso plano de atividades da nossa disciplina, com os conteúdos e o detalhamento aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó. Então, nossa disciplina, nesse módulo, vai começar agora, terminar dia 12. Então, nós temos 5 semanas de trabalho, tá? E nossa disciplina é uma disciplina de 133 horas. Era uma disciplina presencial que demandava 2 horas de aula de teoria na semana, mais 2 horas de laboratório, um total de 4 horas de aula por semana, tá? E a gente ainda está comprimindo, né? A gente está vendo, está dobrando o volume, porque o módulo 1, né? Ele só o módulo, né, é dividido em grupo 1 e grupo 2. Então a gente tem o dobro de aulas na metade do tempo para aquelas disciplinas do grupo, tá? Então nossa carga horária semanal ela é um pouco pesada, em torno de 8 horas por semana. Que seriam essas 8 horas por semana? Uma parte de assistir os vídeos e outra parte de fazer as atividades. Então, vamos ver aqui, ó, os conteúdos e temas, ó, são os tópicos e os pré-requisitos. Então, dentro daquele mapa, eu não coloquei, né, algarismos significativos, porque algarismos significativos a gente vai fazer uma pequena revisão, porque essa disciplina nossa ela tem muitas contas e a gente tem que saber fazer essas contas de forma correta, tá? Porque não vão ser contas que vão dar um número exato, tá? Então a gente precisa
ter um padrão. Quantas casas depois da vírgula, que já vou adiantar para vocês, não é o que a gente vai utilizar. A gente vai trabalhar com quantos algarismos significativos eu devo trabalhar, tá? Depois a gente vai finalmente, né, trabalhar com fasores. E dentro do mapa, né, que é necessário para fasores? Entender as senoides, entender números complexos, entender matemática vetorial e entender um pouquinho de derivadas integrais. Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó, dentro de fasores, a gente precisa disso aqui tudo. Então a gente vai começar agora com senoides, justamente para compor o nosso conhecimento para conseguir trabalhar com fasores. Depois nós vamos trabalhar com indutores, parte de eletromagnetismo, entender, né, o que é um indutor, e do ponto de vista de eletromagnetismo, e também as equações do indutor. O que é uma equação de um componente, né? A equação do resistor é a lei de Ohm, né? V igual a RI. Qual que vai ser a equação do indutor? Tá? Então a gente vai precisar novamente de esse conceito aqui de derivadas integrais. Capacitor é a mesma coisa, né? Do ponto de vista de eletricidade, né? Campos elétricos. E também qual que vai ser a equação do capacitor. E finalmente a gente vai juntar tudo e analisar a resposta desses componentes, resistores, indutores, capacitores em um estímulo senoidal dentro de um regime permanente. Então a gente vai precisar também das leis de Kirchhoff, né, que vocês já tiveram uma introdução, tá? E aqui não tem jeito de analisar um circuito alternado sem os fasores, tá? Então é tudo de uma forma sequencial, tá? Aqui, ó, tá vendo? Então só depois de fasores junto com os componentes que a gente consegue fazer a análise do circuito. Bom, então como que vão ser as atividades? Nós vamos ter resumos, exercícios e testes, tá? Os resumos eu vou falar daqui para frente. Como eu disse, a carga horária semanal é puxada, tá? Então a gente vai ter muita coisa durante a semana. A carga horária total também é grande, né? 10 horas aula por semana. Então a gente vai ter 50 horas aula nesse módulo 1. Nós vamos utilizar bastante o Classroom, o Meet e o YouTube. Normalmente eu posto as aulas no YouTube para vocês assistirem, tá? Aí vocês podem até comentar lá. O bom dos comentários é que eu posso responder lá também, tá? Nossa forma de avaliação é isso, né? Avaliar os resumos, os exercícios e os testes, tá? Os testes, gente, eu ainda não pensei, não, mas a gente principalmente vai basear em resumos e exercícios, tá? E nós teremos encontros síncronos quartas-feiras, tá? Das 14 às 15h30 no Meet, tá? Então, dentro desses encontros síncronos eu posso tirar dúvida, né? Vai ser mais para tirar dúvida. Opa! Também eu vou pedir para vocês formarem um grupo de WhatsApp para essa disciplina, tá? E me incluírem lá. E pelo Classroom também é bom também vocês colocarem as perguntas lá para eu poder responder e todos poderem ver, tá? Dentro das atividades. E o livro que a gente vai estudar é o livro do Nilsson e Riddle. Hoje ele já está na 10ª edição, tá? Então a gente pode procurar aí, ó, a 10ª edição, tá? A gente consegue achar esse livro facilmente, tá?
Então, depois eu explico para vocês. Bom, então esse é o nosso plano para esse nosso módulo inicial. Vamos começar aqui, ó. Como eu disse, né? As nossas o volume semanal é grande, tá? Então não se assustem, não tem como fugir desse volume, tá? De aulas. Mas as atividades, gente, é fazer o resumo da aula e fazer o exercício que eu mandar, tá? É só não deixar de fazer. Não tem muito mistério, não, tá? E tirar dúvida sempre possível, tá bom? Lembrando que a pontuação, né? Pontuação a gente vai ter aqui, ó. Opa, faltou aqui, né? Semanalmente, em torno de 3 pontos para os resumos e 3 pontos para o exercício. Aqui, ó. Então, 6 pontos semanais. Né? A gente vai ter aí 5 semanas, então totalizando 30 pontos no total, né? Então é importante vocês sempre me passarem os resumos dos exercícios, tá? A presença, né? A presença, ela vai ser avaliada através da interação de vocês. Eu vou pedir para vocês, assim que virem a aula, colocarem assim presente lá nos comentários, tá? E a participação de vocês através dos resumos de exercícios, tá? Então a presença é para saber se vocês estão vivos, né? Se vocês estão sabendo o que está acontecendo. Então apenas colocar um pezinho, tá? E os exercícios e resumos é onde a gente vai avaliar a participação, tá bom? Vamos tentar entregar no prazo, justamente para participação ficar em dia, tá bom? Então não pensei assim sobre a participação. Acho que eu vou dar um bônus de participação, né? Vou colocar aqui, ó. Participação 6 pontos, tá? Seis pontos. Então, aqui a gente vai reduzir aqui, né, para 2 pontos, né? Então, vamos ver aqui, ó. 2 pontos semanais aqui, ó, continua 6 pontos, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 24 pontos. 24 pontos para exercícios e testes. Deixa eu ver aqui, ó. Resumos e exercícios, ó, 24 pontos. Exercícios e testes. Opa. Exercícios e resumos. E 6 pontos participação. Ok. 6 ou 5 pontos. Eu vou em torno disso. Tá? Acho que 5 pontos vai ficar mais fácil. Então a gente vai ter 30 pontos no total. Tá bom? Então aqui eu vou ter que ver como é que eu vou distribuir isso aqui direitinho. Tá? Provavelmente vai ser aqui, ó. 3 pontos aqui, ó. Tá bom? Bom, gente. Então, é isso. Vamos
para nossa aula agora. Só mais um comentário aqui, gente. Queria apresentar para vocês o método Cornell de anotações, que é o método que eu quero que vocês utilizem para fazerem os resumos que vocês devem fazer para me entregar. Vou apresentar o método para vocês, então fique claro, a ideia é que vocês imprimam as transparências que eu vou mandar para vocês e façam o resumo dentro dessa própria folha, tá? Eu vou fazer as anotações aqui e vocês vão fazer as suas anotações nessas regiões aqui, ó. E aí eu quero que eu vou explicar para vocês o método Cornell agora. Bom, o método Cornell de anotações consiste de uma página dividida em 3 seções, que são uma seção de anotações, outra seção de tópicos, questões e dúvidas e outra seção de resumo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa seção é de anotações, essa seção é a seção dos tópicos abordados ou questões que as anotações se referem e a área de resumo. Temos também as anotações referentes ao tema e a disciplina que está sendo abordada, e a data também, e a página. Isso é importante, né? Para vocês saberem, se a página estiver solta, vocês terem ideia de quanto que aquilo foi feito e a que aquilo se refere. Bom, então a parte de anotações é onde a gente vai anotar a matéria. No caso, eu que vou anotar a matéria nessa parte e passar para vocês. Na parte de tópicos e questões, vocês vão escrever os tópicos que foram abordados nessa folha. Quais questões que aqueles tópicos resolvem. E caso vocês tenham alguma dúvida também, anotar aqui para me encaminhar. E o resumo é a parte principal, a conclusão daquilo que foi abordado na aula. Então vamos ver aqui, ó. Vamos aproximar aqui, ó, tá? Essas 3 regiões, tá? Uma região de anotações, uma região dos tópicos e questões e outra região do resumo. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, uma anotação já feita, ó, tá? Então aqui é uma aula sobre senoides, tá? Então eu falo sobre senoides, vou aproximar um pouquinho aqui, ó, né? Então temos um tema aqui, ó, tá? O que é uma senoide? Qual é a equação matemática? O que é a equação y igual a seno de x se refere e a equação y igual a cosseno de x se refere. Temos aqui, ó, uma fonte alternada senoidal e como que isso é tratado quando a gente está falando de fontes alternadas, tá? Então, são as anotações. O que vocês vão anotar ou
colocar na seção de tópicos e questões e na seção de resumo. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Tô fazendo o exemplo, né? Vocês vão colocar as ideias principais, as palavras-chave, as questões resolvidas ou as dúvidas que vocês tiverem. Por exemplo, nessa aula de senoides, né? O que a gente poderia anotar aqui, ó? Então vamos ver aqui, ó. As perguntas, né? Quais, né? As equações matemáticas de seno e cosseno. Então, quais, né? O que é argumento? Argumento de uma função. Aqui está falando ó, o que é amplitude. Como se fossem questões de prova que vocês estivessem elaborando. Tá? E que eu poderia perguntar para vocês. Qual o formato gráfico de um seno e de um cosseno? Tá? Então, aqui ó, um seno tem esse formato e um cosseno tem esse formato. Onde fica o pico da forma de onda? Tá? Qual a forma geral de uma equação de fonte alternada? Quais são os elementos de uma equação da fonte alternada? Então, essas são as questões abordadas nessa aula de senoides. Tá? E o resumo as equações matemáticas das senoides, né, ou de senoides, y igual a y1, né, igual a seno de x, ou y2 igual a cosseno x. X é argumento e A é amplitude. E equação matemática de uma fonte alternada. V igual a VPK seno de ômega-t mais φ S. V igual a VPK cosseno de ômega-t mais φc. O argumento da função. O que é o argumento da função? Tá? Então, ó, o argumento nessa primeira equação era x, e o argumento nessa segunda formato aqui, ó, é ômega-t mais φs. Então, o que eu quero que vocês façam em relação ao resumo não é nada difícil, não. É simplesmente imprimir as transparências que forem dadas para vocês, anotar aqui as palavras-chave e as questões ou as dúvidas também, até bom que aí vocês conseguem me perguntar, e fazer o resumo. Depois tirar uma foto e me encaminhar. Ok? Só isso. Abraços, tchau, tchau.